Olá, hoje no Diversidade você vai saber mais sobre uma jovem artista que busca o sonho de estudar no exterior. Mayra Dias tem 18 anos e um talento enorme para o desenho, que foi despertado na infância e aprimorado com o tempo. No ano passado, enquanto ainda fazia o ensino médio na Escola Estadual Princesa Isabel, ela participou da exposição Mestres e Gafanhotos. Lá, Mayra mostrou a sua arte juntamente com nomes de referência que pertencem a diversas gerações. Recentemente, ela conquistou também uma oportunidade de ouro, uma bolsa de estudos oferecida por um programa acadêmico do jornal The New York Times. Sabe quando você olha para uma pessoa, algo que uma pessoa faz, e você sente aquele sentimento de tanta inspiração, e você pensa, cara, que pessoa incrível, eu quero fazer o que ela faz. Foi isso que aconteceu comigo quando eu tinha uns 6 anos e eu vi o portfólio de desenho da minha prima mais velha. E eu achei assim, eu fiquei admirada com esse talento, e a minha preocupação maior era saber como que ela faz isso. Eu fiquei admirada com a beleza, claro, mas no meu pensamento estava, eu quero fazer isso, como que ela faz? Aí surgiu meu interesse, como que faz isso, como que faz? Aí eu fui começando, principalmente no desenho, né? Meu interesse maior surgiu pelo desenho, então eu comecei no desenho, gostei, e aí eu fui entender mais sobre arte, fui pesquisar mais sobre arte. E aí eu já me envolvi um pouquinho mais na pintura, me aventurei um pouco na pintura, fiz algumas aulas de teatro, eu assim, gosto muito de música, toco violão, então tudo assim que tá ligado à arte eu aprendi a gostar e apreciar. Sempre partiu de mim o interesse de tentar as coisas novas, sabe? E não só desenhar, mas desde quando eu era criança, eu sempre gostei de fazer artesanatos, entendeu? Principalmente com materiais recicláveis. Eu via programas na televisão de como fazer arte com materiais recicláveis, entendeu? E, cara, eu amava aquilo. Quando eu era pequena também, eu não tinha muitas casas de Barbie, brinquedos. Só que pra mim isso não me importava porque eu poderia criar esses brinquedos, por exemplo, as casinhas da Barbie. Não me importava que eu não tinha a maior casa da Barbie, mas eu podia criar e eu gostava desse processo criativo. Pra mim era muito mais interessante do que brincar realmente de Barbie, entendeu? Pra mim a alegria maior era fazer. Então eu sempre tive essa paixão por ver como que as coisas são feitas. Desde criança, por exemplo, eu sempre gostei de ver uma coisa muito interessante, pedreiros construírem casa. Eu ficava horas na minha janela lá, olhando para os pedreiros colocar cada tijolo, sabe, fazer a argamassa. E eu achava tão interessante esse processo de criação, sabe? Então, isso foi o que me ajudou a desenvolver na arte, porque a arte é sobre fazer, né? O principal é o fazer, não é nem a arte finalizada, mas é o processo de criação, né? Então acho que foi isso que me fez evoluir tanto, principalmente no desenho. Não é só sobre desenhar, é o que acontece com você enquanto você desenha, entendeu? Porque quando você está desenhando, você tá trabalhando, você não sabe, mas inconscientemente você está trabalhando o seu foco, a sua concentração, a sua paciência, porque desenhar demora. Então você tem que ter esse saber controlar esses seus nervos, sabe? Sua ansiedade de querer ver o desenho pronto. É sobre controlar a sua ansiedade também no quesito de ter precisão, sabe? É sobre ter resiliência também, porque você vai errar muitas vezes. Então, todas essas competências eu adquiri no desenho, sabe? Enquanto eu tô desenhando assim, inconscientemente eu estou desenvolvendo várias habilidades e é isso que mais me encanta no desenho, além de várias outras artes também que desenvolvem várias habilidades, entendeu? Então, muitas das vezes não é só sobre fazer arte, mas o que acontece com você enquanto você pratica a arte, entendeu? Todas as coisas boas que a arte tem para te oferecer. Eu fui bem autodidata, assim, desde pequenininha eu pesquisava no YouTube, como fazer uma boca, como desenhar uma boca, como desenhar um olho, como desenhar um nariz. Aí eu fui aperfeiçoando. No ano passado, em 2022, né, eu tive aulas de desenho por um mês lá na escola, com a minha professora de arte. Ela chamou
um artista que é muito bom no desenho também, para poder estar dando aulas de desenho para os alunos. Eu tenho mais afinidade em desenhar pessoas, sabe? Porque eu gosto de... É um desafio para mim colocar a emoção que a pessoa tá na foto no papel, entendeu? Então olhar para o papel desenhado assim, sabe, no final e pensar, cara, isso aqui foi eu que criei, entendeu? Eu criei esse desenho que tá expressando essa emoção, entendeu? Esse sentimento de ser uma criação sua é uma coisa tão incrível, sabe? Por exemplo, pessoas às vezes me dão a responsabilidade de desenhar um ente querido, sabe? Aí eu penso, nossa, tô desenhando essa pessoa, ela é tão querida pra tal pessoa, sabe? É uma coisa, uma honra, entendeu? Por exemplo, foi o caso de uma moça que ela me pediu pra desenhar o vô dela. Acho que ele tinha falecido. E ela só tinha uma fotinha 3x4 dele. Era a única foto que ela tinha dele. Aí ela pediu pra eu passar essa fotinha 3x4 pra um desenho. Aí foi um desafio, assim, eu tive que... Porque a foto tava bem velha, sabe? Não tava muito nítida. Foi um desafio, assim, tornar ela um pouco mais nítida, né? Pra fazer um desenho, mas foi tão incrível, sabe? Desenhar uma pessoa tão querida e especial pra alguém. Então, no começo, as minhas tias que me influenciaram a fazer uma página, porque eu fazia desenho, só que aí eu não postava em nenhum lugar. Aí minha mãe mandava foto no grupo da família e falei, gente, ai, olha que a Mayra desenhou. Aí as minhas tias chegaram em mim e falaram assim, Mayra, eu queria um Instagram pra você postar seus desenhos. Tem muita gente que gostaria de fazer uma encomenda de você. Aí eu comecei a pegar encomenda das minhas tias primeiro. Aí com o desenho que eu fazia pra elas, eu já tinha conteúdo pra postar na minha página. Aí eu fui adquirindo seguidores, né, compartilhando meu perfil pessoal, o meu Instagram de desenho, e aí veio pessoas querendo me encomendar. Nunca tinha trabalhado, né, e trabalhar com isso, eu pensei, eu não sabia muito bem o preço que colocar, eu não sabia o preço que as pessoas colocavam. Eu cheguei a cobrar bem barato no início, porque eu tava começando, enfim, mas hoje em dia eu já acostumei um pouquinho. Minha tia Edna foi a minha empresária, assim, não sei se essa palavra é certa, mas ela conheceu o Camilo desde muito tempo, o que foi o organizador do evento, e ela me indicou pra ele, falou assim, essa aqui é minha sobrinha e tal, ela desenha, olha os desenhos dela, enviei meus desenhos pro Camilo, falei um pouquinho de mim pra ele colocar na minha biografia, e ele me chamou pra participar, e eu fiquei tão encantada, porque a primeira vez que eu ia participar de uma exposição desse meu desenho, eu me senti tão, sabe, tão honrada, e tanto que foi essa que foi o tema da minha redação que eu enviei para o programa acadêmico. Me senti um grãozinho, sabe? Me senti pequena, mas muito acolhida. Tanto quando eu fui criar a minha parte da exposição, teve muita gente que me ajudou, sabe? Então foi todo esse sentimento de acolhedor, sabe? E ver, tipo assim, estar em contato com vários outros artistas de Caratinga que eu nem fazia ideia que existiam, e eu pude conhecer o trabalho e até os artistas mesmo, foi incrível, foi muito incrível. Depois do intervalo, a nossa convidada conta os detalhes da seleção pela qual passou para ganhar a chance de estudar em Nova York. Fique ligado! Segundo bloco começando, e hoje a gente recebe Mayra Dias, que tem 18 anos e arrasa nos desenhos realistas. Tanto que participou de um processo seletivo do jornal The New York Times e conquistou uma bolsa de estudos para aprimorar a carreira em Nova York. Ela iniciou uma campanha na internet para levantar fundos e custear a viagem e a estadia por 6 semanas. Foi puramente por pesquisa, porque eu já tinha ideia que eu queria um programa para estudar fora. Então eu só fui atrás e pesquisei oportunidades, entendeu? Fui atrás das oportunidades e aí eu encontrei o link falando da escola do New York Times e oferecendo programas de Gap Year nesse ano. Aí eu falei, vou tentar, né? O que eu tenho a perder? Eu tava planejando fazer design gráfico ou de interiores. Toda a área assim, de design eu acho interessante. Ou arquitetura também, eram as duas que eu tava indecisa um pouquinho. Mas eu também sempre tive aquela sensação de que,
cara, deve ter umas profissões que eu nem faço ideia que existem, mas que seria tão minha cara, entendeu? Então eu não queria tomar essa decisão sem antes ter aquela exploração de carreira. E é isso que eu acho que o programa vai me dar, entendeu? Essa oportunidade de abrir um pouco a visão em relação às profissões. Ver que não é só todas aquelas que a gente está limitado à escolha, sabe? Uma das coisas que mais me encantou na escolha desse programa foi porque ele acontece em Nova York. Então, assim, Nova York é um centro mundial dos artistas, sabe? Tem vários museus excelentes, por exemplo, o Museu de Arte Moderna. Eu tô muito ansiosa para poder conhecer esses lugares, que a gente vai ter meio que um tour por esses lugares com os nossos mentores. Então, cara, pra mim não tem cidade melhor do que Nova York pra poder estudar um pouquinho mais sobre a arte, mas também explorar outras profissões. Bom, primeiro eu tinha que preencher um formulário todo online, né? De informações básicas, né? Meu nome, meu endereço, nome dos meus pais, etc. Aí a segunda fase era enviar alguns documentos. Por exemplo, eu tive que pedir na escola lá durante o terceiro ano mesmo. Esse processo durou uns 3 meses que eu fiquei me preparando para aplicar para esse programa. Aí eu pedi à minha escola que me enviasse meu histórico escolar até o terceiro ano. Aí eu tive que traduzir esse histórico e colocar num documento e enviar. Além de 2 redações, né? Que foi que eles chamam de personal statement, que é uma redação pessoal. Eu escolho o tema, e eu escolhi esse tema para falar da exposição. Também eles requerem um currículo, onde eu listo as minhas atividades extracurriculares. Aí eu citei que eu participei da exposição, eu citei também que eu fui ilustradora do livro do Noé Comemorável, meu professor. Também citei que eu escrevi um livro no Wattpad, uma plataforma de escritores amadores. Também citei meu trabalho como social media, enfim, é isso que encaixa no currículo. Além de um artigo que eu tive que escrever sobre como a forma como a gente enxerga o mundo influencia na forma como a gente desenha. E esse artigo era de escolha do aluno, podia ser até uma atividade que um professor propôs dentro da sala de aula e que você teve que dissertar para eles avaliarem a sua capacidade de escrita. Por ser um jornal, né, eles querem alunos que saibam que têm essa habilidade de escrita. Então eu tive que enviar esse artigo também. E eu tive que também enviar o portfólio. Na verdade, o portfólio ele foi uma parte opcional, só que enquanto você é estudante internacional, nada é opcional, sabe? Eu tentei tornar a minha candidatura mais completa possível. Além de 2 cartas de recomendação que eu tive que pedir para os meus professores, para eles escreverem um pouco sobre como eu sou dentro da sala de aula, para o programa conhecer um pouco mais sobre mim. Eu enviei essa inscrição, aí eu recebi um e-mail umas 2 semanas depois de que eu fui selecionada para fazer entrevista, que não é necessariamente uma segunda fase, mas pode ser considerada uma segunda fase, porque tem estudantes que são aceitos sem precisar e tem estudantes que são rejeitados sem precisar. Mas eu fiquei feliz deles terem esse interesse em fazer uma entrevista comigo. E ela foi toda em inglês também, ela durou uns 25 minutos. E eu acho que eu fui bem. Quando eu terminei a entrevista, eu olhei assim pra minha mãe e falei assim, eu acho que eu fui bem. Porque eu tinha feito muitas simulações, sabe? Então foi bem tranquila a entrevista também, ela fez da entrevista uma conversa e foi uma experiência boa. Eu nunca tinha feito uma entrevista antes, então foi bacana. Bom, o programa ele não é feito só para artistas, sabe? Até durante a entrevista mesmo, eu falei muito sobre arte na minha entrevista, né? E a entrevistadora falou, bom, nesse programa você não vai estudar só sobre arte, é uma das coisas que você vai estudar, mas não é só sobre isso. Porque o programa em si ele está em busca de jovens de 18 a 21 anos que ainda não tenham ingressado em uma faculdade, que estão justamente descobrindo o que querem ou ainda já têm uma ideia do que eles querem, mas precisam de um direcionamento. E é isso que o programa vai dar com a ajuda dos mentores. E cada aluno vai estabelecer metas para o futuro dele. E esse profissional, o mentor, vai ajudar a gente a traçar os nossos planos, entendeu? Para um futuro, como desenvolver essas habilidades. Bom, assim, o orçamento foi com base
no restante da mensalidade que eu teria que pagar do programa, porque por mais que eu recebi uma bolsa de $4.000, o programa custa $9.975. Ou seja, eu teria aproximadamente $6.000 só do curso para arcar. Além da minha estadia lá. O programa oferece um alojamento para esses estudantes, só que ele é pago, ele é $925 por semana. Ou seja, quase $1.000 por semana. E minha mãe falou que, nossa, seria melhor você ficar... Minha mãe tá muito preocupada em relação a eu ficar sozinha lá. Então ela acha que eu ficando no alojamento do programa vai ser com certeza muito melhor. Mas se eu não conseguir todo o dinheiro para poder ficar no alojamento deles, eu vou procurar, assim, lugares mais baratos. Por exemplo, hostels ou hotéis, sabe? Só que aí tem a questão do transporte. Porque se eu for ficar num hotel, eu tenho que gastar com o metrô todos os dias, entendeu? Então, acaba ficando quase o mesmo preço. A não ser que eu consiga dividir esse valor com outra pessoa. Só que enquanto eu não encontro, né? Até agora ela tá indo bem, sabe? Eu já arrecadei mais de R$23 mil desde quando eu comecei com a vaquinha esse mês ainda. E desses 23 mil, 13 mil eu usei só para taxa de matrícula, para garantir minha vaga no programa. Aí agora é juntar todo o restante que falta para pagar a minha estadia lá, além de gastos como a passagem, né, os seguros, visto. Em questão visto, assim, eu tô bem confiante porque eu tenho várias coisas que comprovam que eu fui aceita e tem a data específica, é uma emergência, como se fosse assim, né? Mas em relação ao dinheiro mesmo, para eu fazer tudo isso acontecer, né, que tá sendo uma preocupação para mim. Vou pagando com o dinheiro que eu uso, eu vou postando lá, além da atualização do que eu arrecadei até agora e para onde o dinheiro tá indo. E também quem quiser entrar em contato comigo para poder saber mais sobre mim, ou sobre o programa, ou sobre quanto ainda falta, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que eu criei exclusivamente para falar da vaquinha, né? Que é Mayra, com Y, M-A-Y-R-A, _ vaquinha com K. E lá eu tô atualizando, postando até alguns conteúdos para gerar mais engajamento também. Muitas pessoas me pediram para falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência, compartilhar com as pessoas um pouquinho como eu aprendi inglês, sobre outras oportunidades para poder estudar fora. Então lá, além de postar conteúdo sobre a vaquinha, eu vou estar postando esses conteúdos para ajudar outras pessoas que têm metas similares às minhas. A gente torce para que ela tenha muito sucesso nos estudos e alce voos cada vez mais altos. O Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.